Então, boa tarde a todos. Agradeço aí a presença, né, das empresas que estão aqui conosco conectadas nessa tarde para falar um pouco sobre marcas próprias, né? Então, como eu havia comentado, para a gente ir refrescando aí as nossas iniciativas voltadas para esse tema, temos aí 6 pesquisas em andamento que vão ser apresentadas nas próximas semanas e também um tema importante, né, de qualificação e harmonização da informação que a Global Júnior traz hoje para a gente. Então, como exportar, né, pensando aí no tema de marca própria. O formato da exportação para a marca própria é diferente, né? Talvez até bem diferente do que é para exportação para um distribuidor, um importador ou mesmo varejista, né? Pensando no posicionamento da sua marca no exterior. Né? Então, a proposta hoje é que eles apresentem um pouco sobre as ideias, sugestões, recomendações. E, na sequência, nós teremos 2 convidados, né, que vão trazer um pouco de inputs locais. E aí, o Ignacio Escobar e o Jaime Andrés, que estão conosco conectados, vão falar um pouquinho sobre a experiência deles e a visão deles em relação à posição na América Latina, de uma forma geral, sobre o tema de marcas próprias, considerando os produtos do nosso setor. Tá bom? Então, Vitor é o nosso representante hoje da Global Júnior, da ISPM São Paulo. Vitor, fique à vontade para compartilhar a tela e a gente iniciar a apresentação. Tranquilo. Boa tarde a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Victor Valerini, diretor de projetos da Global Júnior. Para iniciar nosso debate, nossa conversa, nosso bate-papo de hoje sobre marcas próprias, como o Rodrigo colocou, esse é um material que ele visa ser um compilado, né, das informações, dos processos, né, que envolvem a exportação e o projeto de marcas próprias, né, tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo, quando a gente fala de cultura de exportação e também na parte estratégica das empresas, né? Falando um pouquinho sobre a nossa agenda, vamos abordar 6 tópicos ao longo dessa apresentação. O primeiro deles é falar um pouquinho sobre o processo de private label, um pouquinho de como que ele funciona, aí o que ele é. Segundo, por que investir em private label, o que torna ele esse modelo uma vantagem e uma oportunidade. Terceiro, como iniciar um projeto de private label. Quarto, como negociar. Quinto, com quem negociar. E o sexto, como ser competitivo, né, frente a esse modelo. Bom, falando um pouquinho sobre private label, de uma forma bem breve, o private label ele é um conceito de mercado que descreve a terceirização e desenvolvimento de produtos, né, vendidos sobre uma marca de um varejista. Quando nós estávamos tendo contato com os SECOMs, com as embaixadas, também com as pesquisas e contatos até mesmo com os associados da BIMAP para pegar um pouco da expertise que eles possuem nesse segmento de private label, nós fomos juntando algumas palavras-chave que representam esse modelo, esse conceito de mercado. Eu selecionei 4 palavras-chave que a gente vai começar a trabalhar a partir dessa apresentação, sendo elas fornecedores, estratégia, planejamento e confiança. Bom, falando um pouco do modelo de negócios, o Private Label, ele é um modelo de fornecimento, como eu havia mencionado, B2B, então ele tem 3 opções de negócios para dentro desse modelo de fornecimento. A primeira que a gente está estudando dentro desse projeto é a relação da terceirização, né, quando a gente fala terceirização mais direta, as empresas que fazem a produção, que atuam na indústria. O segundo modelo é o varejo, o varejo supermercados, hipermercados, atacados, entre outros, que aí sim a gente considera o termo private label mais presente. E o terceiro e último, food service, que é a presença de cafés, bares e restaurantes, né, de fornecimento. Bom, uma observação importante dentro desse tema de modelo de negócio é que cada modelo é único e, portanto, ele possui uma necessidade e objetivos distintos, né? Então, esse foi um primeiro contato com esses 3 diferentes modelos de negócio. A gente identificou que é necessária essa abordagem distinta. Falando bem brevemente sobre a história, o Private Label ele começou na época
um tempo atrás, no século XIX, quando os processos, né, logísticos começaram a ser reduzidos. Então, os comerciantes, por exemplo, da época, reduziram os custos operacionais eliminando o intermediário, né? E aí esse é um processo no marketing estratégico chamado de integração vertical para trás. E aí, a partir daí, começou esse trabalho sobre uma indústria de varejo, uma indústria de atacado trabalhando as próprias marcas. Quando nós falamos da história do private label, o que mais marca talvez seja a época de 1970, onde eram muito comuns a presença de produtos chamados white labels, que eram produtos classificados como genéricos. Desde aquela época até a época dos anos 2000, os produtos de private label tinham uma abordagem muito no preço, pouco da qualidade. Teve uma troca também de tentar uma cópia da concorrência. Então, ele tinha muito essa questão de ser um produto bem genérico. Hoje em dia, e a partir desses anos 2000, houve um renascimento e um boom das marcas próprias aqui no Brasil, no mundo, e é o que a gente vai começar a abordar a partir de agora. O portfólio das marcas próprias tornaram-se grandes ativos corporativos para as redes de varejo, tanto no Brasil quanto no mundo. Falando um pouquinho sobre os aspectos globais do private label. Bom, o private label ele é um fenômeno global e ele está crescendo no mundo todo à medida que os consumidores procuram reduzir os custos, mas sem sacrificar muito a qualidade. E com a pandemia, com o início da pandemia do Covid-19, houve um crescimento bem representativo desde do primeiro trimestre de 2020 até o momento atual. Está ocorrendo um crescimento global da participação do private label dentro das regiões Europa, Estados e Américas. Na Europa, o private label ele já é bem consolidado, ele já tem uma participação na média dos países acima de 30% do mercado. Aqui na América, principalmente aqui na América Latina, o processo de private label também está crescendo, mas ele também está numa etapa de desenvolvimento, né? Como eu falei, com o Covid-19, houve um aumento da participação nas vendas dos produtos de private label, muito vinculado com o custo-benefício, que é a redução dos custos, mas sem perder a qualidade, mas também, por conta da pandemia, uma questão de segurança, de confiabilidade com a marca e com o varejo. Bom, um outro aspecto bem importante do private label, que está sendo uma tendência global, a nível global, é a premiumização do private label. Hoje em dia, nós enxergamos uma mudança de hábitos e percepções dos consumidores, uma vez que há uma troca de embalagens, por exemplo, as embalagens, a composição e o nome da marca são alteradas pelas redes de varejo, e isso é reflexo dessa mudança de hábitos e de percepções. No quesito de alimentos, por exemplo, as questões de saudabilidade, de produtos free from, estão também impactando os produtos de marca própria no mundo e também na América Latina. As marcas próprias não são somente uma tendência global, elas também são criadoras de tendência. Um dos exemplos que a gente consegue mencionar, por exemplo, o Walmart, recentemente ele lançou uma marca própria de vinhos, e é interessante porque nesse ramo mostra essa premiumização dos alimentos, das bebidas, da marca própria em geral. E acima também, na imagem acima, temos o recente lançamento da Target, que é a marca Good & Better, que é uma marca private label focada na produção de alimentos orgânicos, né, com uma abordagem mais premium. O ponto interessante da premiumização do private label é que os produtos de marca própria estão se tornando uma alternativa local ao premium, né, às marcas multinacionais presentes no mercado. Isso, mais para frente, a gente vai comentar, vai abordar, pode ser uma estratégia interessante para abordar até questões de precificação e de penetração de mercado. Falando um pouquinho sobre também a consolidação, essa consolidação da premiumização se deu muito também pela extensão e pela expansão das redes de varejo, né? As redes de varejo estão num processo de crescimento, principalmente essas redes de varejo moderno. Então, elas estão nesse processo de crescimento. Encontramos, inclusive,
um aumento na participação do private label em canais de venda online, o que anteriormente não era tão visto. Então, tem esse processo de crescimento contínuo. No Brasil, por exemplo, algumas redes como o Dia e o Carrefour já tiveram uma participação, um ganho de participação dentro desse primeiro trimestre, dentro desse primeiro período aí do ano de 2020, bem significativo. O Dia, inclusive, já aumentou mais de 40% da sua receita, e ele muito vinculado às suas marcas próprias presentes no país. Bom, e agora partindo um pouquinho da parte, indo para a parte mais estratégica, por que investir em private label? Bom, alguns dos benefícios, bem brevemente, internos à empresa, quando ela realiza um projeto de private label, são os benefícios operacionais, financeiros e estratégicos. Falando um pouquinho dos benefícios operacionais, há uma otimização dos processos e da cadeia logística. Então, quando tem um investimento no private label, quando você consolida um projeto de private label dentro de uma empresa, você acaba gerando uma otimização dos processos da cadeia logística pelo contato e pela demanda que esse projeto, que esse processo que esse modelo de negócio tem, né, dessas duas variáveis. Isso gera uma previsibilidade e uma eficiência muito grande para o processo fabril e também para as outras atividades da empresa. Da parte financeira, existe um incremento da rentabilidade e do controle de custos, o que pode gerar um fluxo de caixa ainda mais positivo e uma longevidade financeira, no sentido de que o private label é uma estratégia a longo prazo que deve ser abordada pelas empresas em relação a esse fornecimento com as grandes redes. E, por fim, a parte estratégica, o processo de private label, o modelo de private label, ele gera uma expertise e um acesso a grandes redes, por exemplo. Então, quando uma empresa trabalha um modelo de private label, ela consegue adquirir essa expertise, o que gera também possibilidade de teste de mercado, até para eventuais processos de internacionalização, tem um contato maior com o público, tem um contato maior com as características daquele país. Então, é um projeto também que pode ser uma entrada para um processo de internacionalização. E também existe ganhos de competitividade, tanto em relação à estratégia mesmo de marca, de conhecimento, mesmo de expertise, quanto à parte financeira. Bom, partindo um pouco desses pontos, com base nas conversas com os SECOMs, também algumas pesquisas, nós compilamos alguns dados e algumas informações que nos ajudaram, nos auxiliaram a elaborar um checklist das principais necessidades que uma empresa deve ter para conseguir estruturar um projeto de private label, tanto na parte interna, né, no mercado brasileiro, quanto na parte do mercado externo. Bom, em relação aos primeiros passos, o que é necessário? Bom, há uma estrutura básica para ser fornecedor de marcas próprias que deve seguir as seguintes premissas: planejamento, infraestrutura logística, capacidade de produção, base de custos bem definida, conhecimentos de práticas e regras, fluxo de caixa para início da operação, controle dos processos internos e externos e, acima de tudo, constância, comunicação. E é um projeto que deve ser encarado como um projeto de longo prazo, né? Um projeto que demanda tempo e é um projeto que tem que ser consolidado a longo prazo, planejado e bem estruturado. Também é importante estabelecer uma política comercial específica para cada atividade de private label. É muito importante ter essa especificidade em trabalhar uma área comercial para private label, uma comunicação corporativa clara frente ao mercado externo, frente ao mercado interno, para facilitar as negociações e entendimento das marcas e da rede. E também uma atualização constante sobre o tema. Então, é muito importante também estar bem atualizado e bem direcionado sobre os assuntos que tangem essa questão do private label. Um outro ponto bem importante em relação ao material de vendas: é interessante estruturar um material de vendas bem completo e específico, que conte o storytelling da marca e dos produtos, a estrutura empresarial de forma simples e objetiva, prêmios e certificações da empresa e da marca, se houver,
o portfólio, detalhamento de preços de uma forma bem técnica e objetiva, a fim de gerar simplicidade e objetividade na hora que tiver um contato inicial para negociações de marcas próprias, principalmente no exterior. Bom, um ponto bem interessante nesse quesito estratégico de marcas próprias é que agregar valor não é só ao produto. Então, é muito importante que o produto também tenha essa conciliação entre qualidade e preço, mas agregar valor também vai muito além do que só o produto. É muito importante agregar valor ao processo. E muito importante também entender que, por mais que o fornecimento seja a palavra-chave, existe uma diferença entre o fornecimento e a parceria. Então, há uma necessidade de sempre se atentar nessa quesito de parceria. O Private Label ele é um projeto que tem que ser encarado pela empresa como um todo, como uma parceria estratégica, para que ela é uma parceria ganha-ganha, né, tanto para a rede, para o cliente que está contratando para a rede, da rede, quanto para a empresa que está realizando o fornecimento. Bom, em relação ao checklist, o primeiro passo para começar um projeto de Private Label é uma avaliação interna, uma análise da capacidade produtiva, a avaliação da capacidade ociosa, planta industrial, entre outros aspectos nesse sentido. O outro ponto é realizar uma matriz SWOT, principalmente destacando as forças e as fraquezas das áreas financeiro, produção e comercial, principalmente dessas três, mas também uma matriz SWOT que englobe os processos que estejam correlacionados a esse projeto de Private Label, e desenvolver e revisar KPIs para fazer esse acompanhamento, né, que deve ser contínuo desde o início do projeto até depois ao fechamento do primeiro contrato. Ele deve ser contínuo e deve ter essa consistência ao longo dos anos. O segundo ponto é referente a adequações e planejamento. Então, o primeiro passo é otimizar os projetos internos, os processos internos, a fim de reduzir alguns custos, automatizar algumas funções, em sentido de agilizar alguns processos, simplificar até mesmo algumas diretrizes dentro da empresa, determinar o objetivo do projeto de marca própria. Então, qual que é o objetivo, diferentes objetivos, diferentes caminhos. Então, é bem importante que cada empresa também determine, deixe muito claro o objetivo de trabalhar a marca própria, solucionar os problemas operacionais, que aí entram também na questão de gerenciamento de custos, porque aí sim pode abrir isso gera uma abertura para que possa ser trabalhada uma estratégia de precificação à frente. Por fim, também nesse ponto, montar um time, uma área de Private Label. É bem importante que a empresa como um todo, na área comercial como um todo, esteja envolvida com esse projeto de Private Label, mas é bem relevante ter um direcionamento, um time, uma área inteira que vise o desenvolvimento desse projeto de Private Label, pois assim tem uma capacitação e também um foco muito maior e podem gerar resultados ainda mais representativos. Em relação ao terceiro ponto desse checklist, é estabelecer algumas diretrizes para negociação, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional, que é em referente à estratégia de precificação. Um dos pontos bem importantes para desenvolver um projeto de Private Label é o preço que vai ter que ser acordado e negociado com as redes no mercado externo. Essa estratégia de precificação ela deve levar em consideração o preço médio das redes, dos produtos que estão circulando no mercado alvo que a empresa está almejando. Também deve considerar algumas margens de negociação e flexibilidade para ter uma versatilidade nas negociações com as grandes redes. E também um outro ponto que ajuda nas negociações é o fluxo de demanda e atividade. É muito importante a empresa ter bem centrada e bem desenvolvida um fluxograma de demanda e de atividade, com um cronograma bem definido dos prazos para trabalhar fornecimento, né? Um processo de gestão de fornecimento, de fornecedores também nesse quesito. Tem também um lado que é a quantidade mínima de produção,
tem que estar bem estabelecido uma diretriz de quantidade mínima para que nos processos de negociação com diferentes países isso se torne uma variável que tenha uma consistência. Então, você já tem um contato, já tem um padrão para seguir. Lógico que podem ter alterações e variações, porque tudo também depende do país, do mercado-alvo, mas é bem importante ter essa quantidade mínima de produção bem estabelecida dentro da empresa, e ela está muito conciliada também com o processo financeiro, né, em relação à gestão de custos. Por último, dentro desse tópico, um seguro de crédito, quando a gente fala de mercado internacional, isso também é muito relevante, não só no mercado internacional, mas também no mercado interno, mas quando falamos de mercado internacional, um seguro de crédito ou outras alternativas contratuais que assegurem, que deem garantia do recebimento de pagamentos ou até mesmo de outros quesitos estratégicos, né, de trabalhar esse modelo de negócios, é uma garantia bem necessária. Então tem que ser pensado com calma, tem que ser planejado e estruturado ao longo do tempo também. Quarto ponto é uma análise e documentação. Então, para fazer um estudo, para fazer um projeto de private label, tendo direcionamento, já tendo todos esses pontos, esses pré-requisitos já estruturados dentro da empresa, é interessante delimitar o objetivo, o país, o mercado-alvo, e aí sim realizar um estudo de mercado e realizar algumas padronizações dos documentos. Alguns documentos que são pedidos pelas grandes redes, por exemplo, são documentos que podem ser padronizados de uma certa forma. Tem algumas especificidades que variam, por exemplo, de regras do país, e aí tem que também ter uma padronização para sempre quando for tratado aquele determinado país, ter esse contato com esse tipo de documento bem padronizado e simplificado também é muito importante. O quinto ponto é em relação à prospecção de clientes, e o sexto, adaptações e negociação de fato. Para a exportação, é necessário uma atenção em 3 pontos principais, além dos pontos destacados anteriormente, que são as garantias, né? Então, dentro da exportação, quando nós trabalhamos com as reuniões, com as entrevistas, também com algumas pesquisas, esses foram os pontos que mais apareceram. Então, garantias, a gestão de crise. Quando a gente está trabalhando em exportação no mercado internacional, tem algumas variáveis, né, que devem ser consideradas. Então, a empresa também deve considerar uma boa gestão de crise e realizar esse estudo de mercado. Particularmente para o processo de exportação de marcas próprias, nós identificamos a grande oportunidade de utilização de facilitadores, que podem ser desde brokers, matchmakings e também trading companies, que se complementam entre si e podem funcionar como facilitador ou até mesmo como um agente intermediário nas negociações com as grandes redes, facilitando muitas vezes até o entendimento do mercado de consumo. Bom, falando um pouquinho como negociar, o ambiente de negócios, quando a gente fala de private label, a confiança, né, é uma variável muito importante para o processo contratual. Então, para chegar nessa confiança, para conseguir desenvolver essa confiança, é necessário ter transparência nos processos. Então, todo o preenchimento daquele checklist desde o início da parte interna, com revisão dos procedimentos, gestão de processos, é muito importante para gerar também essa transparência. É importante também destacar os pontos positivos e negativos para o possível cliente, lógico, de uma forma bem estruturada, bem estabelecida, porque é bem importante, porque é uma parceria, novamente. Então, é uma parceria que deve ser abordada com transparência e também suporte. E o conjunto desses 2 fatores geram a confiança. A confiança, é necessário tempo para ser desenvolvida e também dedicação. Então, dentro do processo de exportação de private label, é muito importante visitas em loco, certificações podem também acelerar o processo, visto que você tem uma acreditação, por exemplo, internacional, isso gera mais confiança no processo de pagamentos, no processo de qualidade dentro da empresa.
Então, isso também pode gerar pode acelerar esse desenvolvimento da confiança entre fornecedor e o varejo. Também é importante ter alguns planos alternativos, né, em relação ao processo de negociação, ambiente de negócio. São planos que podem variar conforme a empresa, conforme o tipo de cliente, mas em geral são planos que vão ser algumas variações de preço, de margem, e aí isso a gente vai abordar um pouquinho mais à frente. Um último ponto, falando também do ambiente de negócios, conforme as reuniões com os SECONs e com os outros participantes do projeto, de associações associados, nós identificamos que houve uma grande menção à questão da língua e à questão do ambiente sociocultural que envolve o processo de negociação. Então, quando a gente está falando de América Latina, temos aí o espanhol, então uma língua bem utilizada nos processos de negociação, e quando uma empresa brasileira utiliza da língua local, já gera um processo de confiança, um início, né, de processo de confiança, pelo menos uma familiaridade com o empresário brasileiro. O Brasil, atualmente, na América Latina, ele tem uma credibilidade em relação à exportação, em relação à qualidade dos alimentos. Então, isso já é positivo, já é uma porta de entrada para as empresas brasileiras, e explorando o conjunto desses fatores podem gerar um sucesso das negociações com os diferentes países da região. Falando um pouquinho sobre com quem negociar, falando das redes de varejo, existem caminhos semelhantes, mas não iguais, né? Quando a gente fala de pequenas e grandes redes, né? Falando de pequenas e médias redes de varejo, existe uma facilidade nos processos, ou seja, os processos em geral tornam-se mais simples, de certa forma, também varia do produto, varia da especificidade da negociação, porém, tem uma perda sempre em relação às grandes redes, né? Então, aqui é uma análise comparativa, uma perda em relação às garantias, né? Quando a gente negocia com uma pequena e uma média rede, né, desse porte, tem a possibilidade, se não tiver um processo de garantias dentro da empresa, né, de trabalhar contratos e seguros de créditos bem estabelecidos desde aquele checklist, há uma ameaça, há um desafio em relação às garantias. Na parte das grandes redes, os processos ocorrem um pouco mais devagar em comparação do que as pequenas redes, mas em compensação as garantias, por elas serem grandes redes, já são bem mais desenvolvidas. Em relação às pequenas e médias redes, existe um ponto também que é bem interessante para observar, que as lojas de menor porte muitas vezes se concentram nos setores alimentícios frescos e refrigerados, o que pode fornecer uma oportunidade de produtos de marca própria inovadores, né? Então, essa é uma tendência que com algumas pesquisas a gente também identificou, que tem esse contato com produtos mais refrigerados e muitas vezes até produtos mais inovadores em relação à marca própria. Outro ponto bem importante da parte com quem negociar é a relação de feiras e eventos. Para a prospecção de novos negócios, é fundamental a participação em feiras e eventos relacionados ao segmento e também a outros aspectos que possam agregar no processo de desenvolvimento de uma negociação para aquele determinado país. Atualmente, nós temos a principal feira de Private Label, que é a PLMA. Ela está programada agora para 2020. E também, fazendo algumas pesquisas, nós identificamos também a Latam Private Label, que é uma feira organizada aqui no Brasil. Ela não tem tanta representatividade, tanta fama quanto a PLMA, mas ela vem ganhando cada vez mais espaço na América Latina de uma forma gradual. Maior ainda continua sendo a PLMA, mas ela também pode ser uma oportunidade em relação a conteúdo de private label e até conteúdo estratégico para o desenvolvimento do processo no Brasil.
Falando um Eu queria pouquinho... fazer um parênteses, Vitor, em relação à PLMA. Bom, só para aproveitar a oportunidade e até informar para aqueles que têm interesse em participar, estão inscritos, ou até mesmo para as empresas que querem saber mais a respeito dessa feira. A PLMA, ela, na verdade, é uma associação, né? Então, é a Private Label Manufacturers Association. Então, é uma associação que fica estabelecida nos Estados Unidos, e eles começaram, né, primeiros eventos voltados para marcas próprias, né, e eles juntando um grupo de potenciais fornecedores para os seus associados, né, para que os associados pudessem visitar aquele evento e conhecer potenciais players. Inicialmente focado muito em fornecedores americanos, locais, né, e a feira, a associação fica em Nova York, mas a feira foi estabelecida em Chicago, né? Chicago é bastante conhecido por grandes eventos, grandes feiras, convenções, e até mesmo a questão da localização de Chicago, né? É uma cidade, vamos dizer assim, que está praticamente no meio dos Estados Unidos, né? Talvez um pouco mais para a costa, vamos dizer assim, voltado, né, para a costa leste dos Estados Unidos, mas de qualquer forma é um ponto central, com grande facilidade para acesso de voos, etc. Então, a feira mais tradicional, né, da PLMA acontece em Chicago, nos Estados Unidos, em novembro, e tradicionalmente acontece a edição europeia, né, em Amsterdã, sempre também em Amsterdã, no mês de maio. Esse ano, 2020, por conta da pandemia, a feira ela foi adiada para dezembro, tá? Então, nós estamos acompanhando, inclusive, com os organizadores da feira, né, o que vai acontecer, porque provavelmente a feira ou será adiada, ou alguns países, ao caso do Brasil, por conta das restrições que a gente tem para entrar em alguns países, mesmo que a gente não tenha tantas restrições em dezembro, né, tem toda a questão do planejamento da presença de vocês no evento. Então, ninguém vai comprar passagem aérea, ninguém vai reservar hotel com um mês de antecedência, né? A gente precisa mais tempo, né, para se organizar. Então, provavelmente, a gente está avaliando aí a postergar a participação do Brasil para 2021. E aí sim, voltando para maio de 2021, que é quando acontece tradicionalmente a edição da PLMA Amsterdã, ou seja, da edição europeia, que é a edição global, porque é a feira que acontece, que arregimenta o maior número de países do mundo, tá? Então, obviamente que ela tem uma concentração na Europa, né? Cerca de 80% dos visitantes da PLMA Amsterdã estão nos países europeus, tá? Mas, ainda assim, tem muitos compradores, né, e representantes de varejo de outras regiões do mundo que visitam, né? Inclusive da América do Sul, tá? Então, é importante mencionar isso. E em Chicago, não. Chicago é realmente concentrado nos Estados Unidos, né, a edição de novembro, e principalmente Estados Unidos e Canadá e Caribe, América Central, tá? Mas também, né, já temos até relatos de alguns associados, que a gente já participa há mais tempo da edição de Chicago, né, porque já foram 2 edições que a gente esteve presente, é um tema recente para nós, mas de qualquer forma, nessas 2 edições, nós tivemos relatos de empresas mencionando que fecharam negócio com representantes da América Central e da América do Sul, né? Então, não é só Estados Unidos e Canadá, tá? Então, só um parênteses, né? E é o que o Vitor comentou, realmente a feira brasileira ainda é muito pequena, mas tendo em vista, né, a questão aí da pandemia e o fortalecimento, né, do segmento de marca própria no Brasil, essa feira ela tende a dar um input aí, talvez até um crescimento por conta do crescimento do tema no Brasil. Talvez impulsionado pela pandemia, né, mas de qualquer forma isso cria uma massa crítica para elevar também a importância desse evento no Brasil, né? Sim, perfeito. E em alinhamento com o que o Rodrigo mencionou, por exemplo, webinars também, outros eventos que não só essas feiras também podem representar oportunidades estratégicas para o desenvolvimento desse processo, né? Não só em relação
ao contato com empresas do mercado, com as redes varejistas, mas também em relação a compilar novos conhecimentos sobre o mercado-alvo em específico, ou também ampliar o know-how estratégico em relação ao modelo de negócios de private label. Bom, falando um pouquinho de competitividade, esse é um tema que é meio que central em relação a quando a gente está falando de private label, principalmente no mercado externo, em relação à amplitude do modelo de negócio para frente aos concorrentes do mercado externo, frente às variáveis também existentes em relação a tanto ao macroambiente quanto à percepção de microambiente. Falando um pouquinho das estratégias de competição, eu separei alguns pontos aqui, que são os pontos que centram a discussão estratégica de como aumentar a competitividade no processo de negociação frente às grandes redes, frente aos fornecedores, às grandes redes e também frente aos concorrentes presentes no mercado externo. Em relação à inovação e diferenciais, ao produto e a marca apresentar inovação e diferenciais para trabalhar com a proposta de inovação, né, gera mais visibilidade para a empresa, para a marca, frente aos demais concorrentes em relação ao fornecimento. Os selos e certificações também geram, de certa forma, uma segurança para a rede de varejo que está entrando em contato, que é um possível cliente, então passa essa segurança dos processos, né, por conta da acreditação. Em relação ao nível de adaptação, a versatilidade de adaptação fabril também gera uma eficiência, passa uma imagem de eficiência de produção, o que pode gerar uma maior atratividade também para as empresas contratantes, o varejo que entrar em contato com as indústrias que estão entrando em contato com o varejo daquele país, pode passar essa questão de eficiência também frente a esse nível de adaptação fabril e também em relação às margens de negociação. Aqui em relação às margens, é muito importante a estruturação de uma estratégia de precificação bem consolidada e principalmente explorar aquelas alternativas e planos alternativos. O processo de precificação para marcas próprias, ele tem que ser um processo com cautela, porque ele não pode ultrapassar a média de preços do mercado, dos concorrentes, até por conta das margens das grandes redes, por exemplo. Mas quando a gente trabalha um pouco em relação ao private label mais direcionado ao público premium, tem um processo também de uma maior alternativa em relação às margens. O private label premium ainda é uma tendência, está em desenvolvimento, não são todos os países que têm plena implementação desse modelo, mas tem uma certa versatilidade maior no processo de negociação, visto que o preço é um pouco mais elevado, ainda é abaixo das marcas multinacionais, mas ele é um pouco mais elevado e pode girar por conta do conjunto desses fatores de inovação, certificação, adaptação e margens de negociação em relação às estratégias de precificação, pode gerar um aumento da competitividade das empresas brasileiras frente às negociações com as grandes redes. Então, esse é um ponto bem importante. O conjunto desses fatores geram essa competitividade maior, né, por parte das empresas brasileiras no exterior. Bom, para concluir o pensamento em relação ao projeto de private label, eu selecionei uma frase que ela é referente a toda a cadeia do fornecedor ao varejo deve entender que este é um projeto que envolve todos e não somente aquele que demanda o produto. Portanto, todos devem estar por dentro dos detalhes e compartilhar os mesmos objetivos. Então, essa frase, ela ressalta aquele objetivo, aquela ideia central de parceria, de estruturação do processo como um todo, tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo da empresa, a consolidação dos processos tanto burocráticos quanto financeiros, entre outros, e também, principalmente, o conjunto daqueles fatores de inovação, de
certificação que auxiliam no processo de negociação frente às redes de varejo presentes não só no mundo, no Brasil, mas também no mundo em relação à parte principalmente em relação à América Latina, onde quando nós vemos a Europa, por exemplo, ela tem como tinha mencionado no começo, tem um segmento de private label já estruturado, já desenvolvido. Então, a tendência também global é que tenha um processo de migração para o crescimento acelerar na parte da América Latina. Nos Estados Unidos, recentemente também, com o início da pandemia, já houve um crescimento significativo. A população começou a perceber também esse diferencial entre as marcas de private label de consumo massivo e as marcas também que têm alguma diferenciação. A gente consegue ver até mesmo em relação à embalagens que não remetem necessariamente à marca do varejo, utilizam outros nomes, utilizam modelos de embalagem que se assemelham às marcas multinacionais em relação à parte clean, à parte de posicionamento. Então, é bem importante também ter esse contato com essas informações para desenvolver um estudo, um projeto interno à empresa de private label no mercado externo, principalmente essa questão de análise concorrencial das demais marcas que estão presentes. Nos próximos estudos em relação aos países foco do projeto de private label, nós vamos trazer algumas considerações sobre as categorias estudadas e trabalhadas pela ABIMAP, e também, especificamente, aí sim, as particularidades de cada país, os processos de negociação que variam para cada país, identificar também, colocar e abordar algumas oportunidades em relação a tendências de produto, de sabores, e também algumas oportunidades direcionando para alguns possíveis clientes, tanto de grandes redes, também com aquelas que estão em ascensão. A joia, Vitor, muito obrigado. Aí estão os contatos da Global Junior. De qualquer forma, depois o Vitor vai compartilhar conosco o material e a gente vai disponibilizar no portal do associado para todos, tá? Para que vocês possam baixar esse conteúdo. A gente também está gravando, né, a nossa conferência de hoje, então, se vocês quiserem rever, até mesmo para compartilhar internamente na empresa, o que eu posso dizer, ficou bem legal, parabéns. Eu acho que ele nivela o conhecimento, como eu disse, né, no início da sua apresentação. Algumas empresas, né, que estão aqui com a gente já conhecem bem os processos, mas é sempre bom qualificar, né? Até porque existe, não vou dizer conflito, né? Mas uma dificuldade, às vezes, né, do representante da área de exportação, do gerente de exportação, levar o tema de marca própria dentro da empresa. Então, a empresa precisa estar realmente disposta a trabalhar isso em conjunto com a área de exportação, né? E aí é a empresa por completo, né? Porque não é só uma área que vai ser afetada, né? Então, não é só a área de expedição, de logística, de embalagem, né? Ou a área de vendas internacional, a área de exportação, mas toda a empresa, porque você vai ter que mexer em processos, você vai ter que mexer, eventualmente, se for necessário, uma certificação para que você possa vender e a empresa entenda que é importante ter aquela certificação para que ela seja mais competitiva. De novo, envolve também processos, né? E aí custos, entra a parte financeira, será que vale a pena a gente fazer esse investimento ou não? Então, vamos dizer assim, é sistêmico. Trabalhar marca própria exige a colaboração de todos da empresa e, obviamente, que é o tema que tem que ser estratégico, né? Não estou dizendo que é um processo simples identificar um eventual distribuidor, importador, né, que é o processo tradicional, mas, vamos dizer, é um pouco mais complexo você identificar um parceiro e desenvolver essa parceria, que é isso que o Vitor comentou. Então, tem todo, né, vamos dizer assim, etapas, né, e eu acho que foi muito assertivo quando vocês colocaram ali uma espécie de checklist, né, então, que realmente ajuda cada um de vocês a pensar de forma estratégica como levar para a empresa o assunto, né? Então,
essa foi a ideia, né, que a Global mandou para a gente. Posso fazer um Obrigado, comentário? por favor. Eu acho que, assim, primeiro, parabéns, foi muito bacana, Vitor, eu concordo. Eu tenho apenas uma contribuição, que eu acho que a Alessandra usa um termo que eu gosto demais, ela inclusive está ouvindo, que é o to be a player, né? Que existem alguns pré-requisitos que são necessários para, se você quiser apresentar-se como alguém ou uma empresa que oferece o serviço, você precisa ter disponibilidade, você precisa estar apto a. Por exemplo, uma coisa que a gente, além de um checklist do entendimento, existem algumas coisas práticas que a gente tem visto, que você quer ser habilitado para, já leve para que o cara veja como vai ficar. Então, tem as embalagens em blind, por exemplo. A maioria das pessoas não levam a embalagem em blind, ela branca ou ela em phantom. Então, quem está do outro lado não consegue vislumbrar aonde ele pode fazer, quais são os formatos disponíveis. Então, como sugestão, e eu sei que eu estou me metendo, mas é uma coisa importante, eu tenho uma pasta que eu levo, uma pastazinha com embalagens vazias, e eu apresento essas embalagens vazias para os compradores. Isso faz um efeito absurdo. Digo, ó, é isso que eu faço, ó, eu tenho essa opção. Sua marca pode entrar aqui. Então, eu acho que essa é uma coisa importante. Eles querem saber que tipo de embalagem, que gramatura você tem, que é matizada, não é matizada, porque, bicho, vai ser o que eles, vai ser o produto deles. Então, eles têm medo de colocar a marca deles em coisa cebosa. Então, acho que é importante a gente entender que quem está do outro lado não sabe o que a gente tem para oferecer. E a gente, to be a player, o cara precisa entender que esse é um recurso que ele pode dispor. A empresa, ela não é só aquilo que ela mostra, né? É isso que você falou, Rodrigo. Ela tem que também mostrar tudo pode que oferecer. que ela pode oferecer. Não é só o produto, é a embalagem, a capacidade dela adaptar a embalagem dela, se tiver que fazer essa adaptação ou não, né? Especificação técnica eventual da embalagem. Não, ele não quer que você coloque isso assim. Então, ou seja, é super importante. Obrigado pelo lembrete. Mas gostaria de dar sequência, até porque senão a gente não vai aproveitar bem o tempo dos nossos colegas, né, que gentilmente aceitaram o convite para participar conosco hoje, né, da conferência. Então, Vitor, mais uma vez, super obrigado, né, pelo material e por compartilhar conosco, né, o conteúdo que vocês elaboraram na Global Júnior. E gostaria de só verificar, Inácio, você está com a gente? Sí, claro, aquí estoy. Perfeito. Bueno, entonces, Aquí Ignacio... estoy leyendo, ¿no? Porque es difícil de entender, pero fácil de leer la explicación de la presentación de Víctor, ¿no? Perfecto, estaba en portugués. Pero cuando se lee sí se entiende, ¿no? Se entiende Sí. muy bien, eso sí. Hablamos acá en Brasil que es el portuñol. Hablar un poco de portugués con la mezcla con el español, ¿sí? Bueno, entonces, Sí, pero muchas la gracias. presentación estuvo muy clara y está pues muy centrada en lo que hay que hacer en cualquier proyecto pues que se quiere entrar en marcas propias, ¿no? Perfecto, esto. Rodrigo, yo empiezo a presentarles a Jaime Andrés. Jaime Andrés es un compañero y colega pues aquí en Colombia. Ambos vivimos en la ciudad de Medellín y de alguna manera ambos tenemos una relación muy directa con el mercado de marcas propias. No como productores, porque realmente tanto Jaime Andrés como yo prestamos servicios profesionales, como usted lo sabe. Pero, por ejemplo, Jaime, que quiero que les cuente, trabajó muchísimos años en Industria Noel. Noel es una empresa que usted la debe conocer porque de alguna manera es un competidor de ustedes. Noel es una empresa del grupo Nutresa. Grupo Nutresa es el grupo alimenticio o de alimentación más grande pues, del país.
tiene alrededor de 44 plantas en todo el mundo y exporta alrededor de 75 países. Entonces, como Jaime tiene la experiencia de Noel y regularmente la industria, ese tipo de industria ha sido muy reacia en Colombia a entrar en el mercado de maquilar o de producir marcas propias, es bueno que les cuente un poquito sobre eso. Yo de todas maneras tengo unos 4 o 5 filminas con datos sobre el mercado de marcas propias en Colombia que quiero que las miremos después. Listo, Jaime, lo dejo ahí con Rodrigo y su equipo. Muchas gracias, Ignacio. Muy buenas tardes para todos. Yo quisiera felicitar a Víctor. Me parece que hizo una presentación muy clara y muy interesante cuando los productores están buscando ingresar a este fenomenal mundo de las marcas propias. Voy a tratar de hablar un poco despacio, porque yo hablo muy rápido, entonces para que me entiendan bien, si de pronto no me entienden, me dicen, Rodrigo, vale, si alguna cosa me interrumpes. Como les decía Ignacio, tuve la fortuna, de pronto, a diferencia de Ignacio, yo soy una persona que vengo del mundo del consumo masivo. Y trabajé en diferentes industrias. Luego trabajé en el mundo del retail y ahora desde los servicios, pues, lo que hago es pues, ayudar a que las marcas vendan más, y al igual que Ignacio, soy un apasionado por el mundo de las marcas propias. Me gustaría contarles un poco de mi experiencia, porque Ignacio tiene mucha más data de lo que son los retailers, pero desde mi experiencia, porque trabajé en un par de compañías, trabajé los mercados de Andina, lo que fue en su momento Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Centroamérica, todo Centroamérica, desde México hasta Panamá, y algunos países del Caribe. Lo hice también tratando de desarrollar marcas propias y en otros casos accediendo a algunos mercados. Puntualizando con algunos temas muy interesantes que Víctor estaba mencionando ahora en su presentación, yo quisiera puntualizar un par de temas que me llamaron mucho la atención de la ponencia que hizo Víctor. Con la internacionalización de los programas de marca propia. Hay uno muy importante que es el tema del conocimiento del mercado. Y yo quería precisar ahí un par de temas respecto al conocimiento del mercado. Todos nuestros países latinoamericanos son absolutamente diferentes. Si nos ponemos a mirar, quisiera hacer dos comparaciones. Uno como es el mercado de Costa Rica en Centroamérica, pero cuando vamos a ver el mercado de Costa Rica, es un mercado de 5 o 6 millones de habitantes. Si lo llegamos a comparar versus un Colombia, pues estamos viendo un mercado de 50 millones de habitantes. Entonces, sin lugar a dudas, entre Costa Rica y Colombia hay una gran diferencia desde las oportunidades que se pueden llegar a presentar. Ahora bien, si llegamos y miramos para un caso particular, lo que es el mercado de las galletas, de las crackers, los bizcoitos, no sé cómo los llamarán específicamente ustedes. Si vamos a mirar el consumo per cápita que tiene un país como Costa Rica versus Colombia, Costa Rica prácticamente duplica el consumo per cápita que Colombia. Uno puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Yo trato de ver el vaso medio lleno. ¿Qué significa eso? Que Colombia puede ser un país de muchas oportunidades. Población, una importante capacidad
de incrementar el consumo per cápita. Y no solamente desde lo que son las galletas, las crackers, los pastries, las pastas. En Colombia todavía estamos en un consumo per cápita muy bajo, lo cual significa oportunidades. En esa internacionalización hay que saber muy bien dónde estamos jugando. ¿A qué voy con el que estamos jugando? Si nosotros fuéramos a hacer un análisis del mercado galletero en Colombia, galletas en Colombia hasta hace 5 años era un negocio de galletas crackers, muy básico, la galleta muy plain cracker, y algunas galletas, lo que aquí se llaman las galletas dulces o los bizcoitos de ustedes, pero también muy básicas. Entonces, ¿qué vemos? Que el mercado es muy básico, que hay una capacidad todavía de consumo per cápita, pero se necesitan en un mercado como el colombiano ofertas diferentes. Y los grandes jugadores y los grandes productores, porque dentro de esa internacionalización hay que leer quiénes están, entonces uno dice, bueno, Grupo Nutresa, compañía de galletas, tiene el 60% de participación en el mercado. Hay otra compañía que es colombina, tiene el 20% de participación de mercado, y está el resto. Entonces, la oferta que hay es una oferta muy básica. Ahora bien, ya voy a entrar en un tema que es mucho más de Ignacio, y yo sé que Ignacio ahorita nos puede profundizar muchísimo más. Hay que entender cómo se mueve el mercado de las marcas propias y la penetración que tiene el mundo de las marcas propias. Ahorita hablé de un caso de galletas, de pasta, de pastry. Ahora hablemos del retail per se como tal. Si vemos la penetración de las marcas propias en los retailers en Centroamérica, es muy bajo, o sea, comparado en la media mundial, que está más o menos en un 15%. Si miramos a Colombia, Colombia está, Ignacio ahorita me corroboras, casi llegando al 18% de penetración de las marcas propias, creo que más o menos por ahí está el número. Y Colombia tiene algo muy interesante con el desarrollo de las marcas propias, que si bien los otros países de Latinoamérica vienen en un crecimiento de las marcas propias, en Colombia han ocurrido unos fenómenos muy interesantes de una aceptación del modelo de las marcas propias por dos fenómenos. El primer fenómeno fue que hace un par de años los grandes retailers en Colombia hubo una migración de retailers europeos, específicamente franceses, como fue el Grupo Casino y Carrefour. Entonces ellos vinieron bajo su esquema francés, donde empezaron a desarrollar muchas marcas propias. Y el segundo fenómeno, que Ignacio lo conoce muy bien, es el fenómeno de los hard discounts. Los hard discounts, el crecimiento del fenómeno del hard discount en Colombia es impresionante. Todos los países vienen bajo este crecimiento, este escalamiento, pero Colombia lo tiene mucho más desarrollado. Entonces vienen unas cadenas de hard discount como De Uno, como Justo y Bueno, como Ara, que es un retail portugués. Entonces vienen todos ellos y claro, el hard discount es mucho más fuerte en el modelo de marca propia. Cerrando